Alguma vez já passou pela cabeça de alguém quem é que define as regras do que acontece na internet? Pois é, aqui no Brasil boa parte da resposta está numa lei tão fundamental que ganhou até apelido, Constituição Digital. Vamos dar uma olhada no Marco Civil da internet para entender como ele mexe com a nossa vida online todos os dias. A internet era terra sem lei. Essa frase era super comum antes de 2014. E com toda razão, viu? O espaço digital no Brasil era um lugar sem regras muito claras. Um verdadeiro limbo jurídico onde ninguém, nem quem usava, nem as empresas, sabia direito o que podia e o que não podia fazer. E olha, para a gente entender de verdade a importância do Marco Civil, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para esse cenário meio caótico, esse velho oeste digital que existia antes de tudo. Imagina só um mundo online sem regra nenhuma. Ninguém sabia ao certo como os dados eram tratados, quem é que estava guardando esses dados ou como fazer para pedir que eles fossem apagados. Essa baita incerteza gerava uma insegurança gigante, tanto para quem só queria navegar na internet quanto para as empresas que tentavam operar nesse ambiente. Foi justamente em resposta a esse caos todo que ficou claro que era preciso uma solução. E foi assim que começou o processo de construir uma espécie de constituição para a internet brasileira. Mas esse caminho foi longo, viu? Começou lá em 1999 com uma proposta bem polêmica, a Lei Azeredo, que tinha um foco muito maior em punir crimes. Só que aí em 2013 o jogo virou. Com as revelações do Edward Snowden sobre espionagem no mundo todo, bateu uma urgência geral para proteger os dados. E a resposta do Brasil em 2014 não foi com mais punição, mas sim com uma lei focada em garantir direitos. E aqui está a grande sacada para entender o Marco Civil. Ele não é uma lista de regras engessadas, sabe? É melhor pensar nele como uma fundação, como os pilares que sustentam a ideia de que a internet no Brasil precisa ser um lugar livre, aberto e seguro para todo mundo. E que pilares são esses, então? Bom, eles são a base de praticamente tudo que a gente faz online hoje em dia. O artigo 3º da lei detalha bem esses pilares. Eles garantem desde a nossa liberdade de expressão e a proteção da nossa privacidade até a famosa neutralidade de rede, que basicamente impede que os provedores de internet favoreçam um site em detrimento de outro. A lei também fala sobre a importância da segurança, da responsabilidade de quem atua na rede e de manter a internet um espaço participativo e aberto a novos negócios. Um ponto que sempre gera debate é a liberdade de expressão. Ela é um direito fundamental? Com certeza, mas ela não é absoluta. O Marco Civil protege a livre manifestação de ideias, mas deixa bem claro que essa liberdade não serve de escudo para cometer crimes, como racismo ou violar os direitos de outras pessoas. Então, o ponto central da proteção de dados se apoia em 3 conceitos que não dá para separar. A privacidade, que é ter o controle sobre as próprias informações, a transmissão, que garante que esses dados viajem de forma segura, e a guarda, que é a responsabilidade de quem armazena essas informações de proteger tudo contra vazamentos. Isso nos leva direto a um desafio supermoderno. Como é que se gerencia a quantidade absurda de dados que são coletados? E é aqui que entram 2 conceitos bem importantes: anonimização e desanonimização. A ideia é que a anonimização seja sempre a regra do jogo. É o processo de, digamos, embaralhar os dados de um jeito que não dê para ligar uma pessoa específica. Pense em dados de saúde usados para uma pesquisa. Eles são super úteis, mas a identidade de cada paciente é removida. Já a desanonimização é o processo inverso, e ela é a grande exceção. Só pode acontecer em casos muito específicos, porque o foco principal é sempre proteger a identidade das pessoas. Com tudo isso em mente, fica a pergunta no ar. Quais são os maiores perrengues que a gente enfrenta hoje para gerenciar e proteger nossos dados de um jeito que funcione de verdade? E olha, os desafios não são poucos. A coleta excessiva de dados, muitas vezes sem um motivo claro. Os riscos de segurança, com ataques ficando cada vez mais complexos e inteligentes. A dificuldade de garantir que o consentimento seja realmente transparente e informado. E, claro, o risco constante e assustador de vazamentos de dados. Isso tudo nos joga no meio da grande tensão do nosso tempo. Essa corrida sem fim entre a tecnologia, que avança numa velocidade absurda, e a legislação, que se move num ritmo, digamos, bem mais devagar. Essa frase resume o dilema de forma perfeita. A tecnologia, com inteligência artificial, internet das coisas, evoluem muito, mas muito mais rápido do que as leis que são criadas para tentar colocar ordem na casa. A legislação está sempre correndo atrás do prejuízo. E essa corrida acaba criando dilemas novos e super complexos. Como é que a gente inclui quem não tem tanta familiaridade com o mundo digital? Qual é a ética por trás de vender pacotes gigantes de dados? Como que uma lei do Brasil se aplica a uma rede que é global? E o mais importante,
Como é que as leis vão se adaptar às novas realidades da inteligência artificial e da internet das coisas? O Marco Civil foi um passo fundamental, não há dúvida, mas essa corrida entre tecnologia e legislação está longe, bem longe de acabar. Isso deixa uma grande questão para o futuro. Enquanto o nosso mundo digital acelera cada vez mais, como é que a gente garante que ele continue sendo um lugar de inovação, mas também um lugar de segurança para todo mundo?